de júbilo. Ele veio, ele morreu como um cordeiro, ressuscitou como leão, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi que venceu, que vai abrir o livro e que vai levar você para a morada eterna em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja linda do Senhor. Boa noite, você que nos acompanha pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo. Que o Senhor te abençoe nesta noite poderosamente. Olha que frase em especial, sensacional. Gostaria de ter sido eu o autor disso, mas infelizmente alguém chegou primeiro. Carlos Spurgeon falou isso. O evangelho é como um leão enjaulado. Não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar que ele saia da jaula. Tem um leão enjaulado aí dentro de você? Deixa ele sair, não precisa ficar defendendo, não precisa ficar com falácias, mas você deve deixar que aquilo que é o evangelho puro dentro de você venha para fora, torne-se prático na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, queridos? Pode assentar-se, por favor, fique à vontade. Você está na casa do Senhor, na casa de Deus. E por estar na casa de Deus, alguém está aqui nesta noite pela primeira vez, que foi convidado, nos visita, que está aqui para convite de alguém. Faça um sinal, você vai ganhar um presente. Se você é a primeira vez que nos acompanha, coloque aí no chat, escreva seu nome, dê um oi aí, e nós vamos estar entrando em contato. Você seja muito, muito, muito abençoado. Amém, queridos? Alguém levantou a mão que eu não vi? Não? Muito bem, nós estamos voltando ao nosso ritmo de celebrações. Janeiro já começou quente, glória a Deus. Janeiro já começou muito quente. Alguns estão viajando, como é o caso da pastora G, que está junto com a Tainá e o Patrick, estão lá em Garças, lá em São Paulo. Estão quebrando tudo, estão depenando a garça lá, segundo o que me falaram. Está sendo uma bênção, está sendo uma bênção. Imagine, né? A gente manda sempre os melhores para ministrar o povo, nossos pastores, amigos e parceiros de ministérios. Glória a Deus por isso. Alguns estão de férias, alguns estão acamados, alguns estão internados e alguns pegaram Covid, queridos. Vamos continuar nos cuidando. Pelo menos para nós aqui foi uma galera mesmo que pegou Covid nesse comecinho de ano, né? São várias pessoas e eu quero junto com você estar orando por essas pessoas. Então, sentado mesmo, curve suas cabeças e lembre aí do irmão que você sabe que está doente ou está com enfermidade. Nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós como igreja do Senhor, colocamos todos aqueles que estão convalescentes, todos aqueles que estão com dores, que precisam de uma cura, precisam de um milagre, aqueles que foram acometidos, foram infectados pelo Covid, que o Senhor traga sobre eles, Pai, uma unção de resistência. Mexa, Senhor, na imunidade dos teus filhos e salva, Senhor, livre da morte, livre de toda consequência, Senhor, dessa doença. Nós como igreja do Senhor declaramos vida sobre eles, aqueles que estão no leito de hospital, que o teu Espírito Santo, o Senhor que é o Jeová Rafá, traga cura sobre eles nesse momento. Nós oramos, clamamos pelos nossos irmãos, aqueles que estão viajando, assim como o Senhor os levou. Traga o Senhor debaixo da tua proteção, da tua segurança, e que em nome de Jesus eles sigam, Senhor, suas vidas, fazendo a tua vontade. Que em nome de Jesus teu reino seja próspero, seja crescido, seja multiplicado, seja expandido através dos teus filhos. A obra que o Senhor começou através da vida deles, Senhor, que haja um término, que eles possam terminar bem, e por isso nós ministramos cura sobre eles, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor. Que você concorde comigo dizendo amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito feliz, queridos, por esses dias que já começou. Nossa terra está esfriando, você notou? Né? Caiu até uma chuva ontem, já está passando aquele calor. E esse calor eu creio que vem para você poder evangelizar, porque as pessoas nem se cumprimentam e falam, está quente, né? Ninguém notou que estava quente, né? Só a pessoa que está comentando.
E aí você pode dizer assim: querido, você acha que está quente, você precisa entregar a sua vida para Jesus, para ir para o céu, que vai ser fresquinho, vai ter um clima ideal o resto da eternidade, enquanto que lá no inferno, esse calor que você está sentindo aqui é só um aperitivo. Então é um meio de você evangelizar. Deus mandou para você aguçar o seu lado evangelístico, amém? Você crê nisso? Por que estou falando isso? Porque nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus quer para a minha, para a sua, para a nossa vida. E nós vamos, mais uma vez, estar consagrando nossas vidas ao Senhor, para que o sobrenatural de Deus aconteça nas nossas vidas. Pastor, todo ano precisa consagrar nossas vidas? Eu creio que não precisa todo ano. Você precisa realmente, todos os dias. Uma vez por ano eu acho muito pouco, mas oficialmente a gente faz uma vez por ano. Quando que eu tenho que me consagrar? Todos os dias. Abrir o olho e começa a dizer: Deus, muito obrigado por esse dia. Já vai para o seu devocional, já dedica aquele dia que você não sabe se vai ser o último ao Senhor, e você vai ver mudanças sobrenaturais na sua vida. Pastor, essa palavra profética, ano do sobrenatural, quer dizer que nós vamos receber as coisas de Deus? Vamos. Quer dizer que não precisa se esforçar tanto mais? Pelo contrário, aquilo que você estava fazendo, você precisa intensificar, para que o sobrenatural de Deus se manifeste na sua vida. Então nós vamos orar muito mais, nós vamos jejuar muito mais, nós vamos buscar a presença de Deus muito mais. Inclusive sábado que vem, 6:30 da manhã, já tem oração aqui na igreja. Você está convidado, já pode vir, porque nós vamos intensificar a busca mais e mais da presença do Senhor. E quem é nosso modelo de consagração na palavra de Deus? Como sempre, sempre, tudo está em Jesus. E olha o que diz Marcos capítulo 14, no versículo 32. Nós vemos esse princípio na vida de Jesus. Diz assim, eles foram para o lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Ou seja, era um estilo de vida de Jesus, a oração. As nossas ações, a nossa postura demonstra o quanto que nós amamos ao nosso Deus. O nosso posicionamento diante da sociedade, o nosso amor ao próximo, nosso amor à obra de Deus. O que é a obra de Deus? Se não falar do amor dele para outras pessoas. Então Jesus tinha esse estilo de vida. Nós precisamos consagrar nossas vidas para ter o estilo de vida de Jesus. Jesus foi um homem que entregou a sua vida por nós. Ele veio, se fez carne, ou seja, ele se tornou homem, e escolheu viver uma vida de consagração, consagrando a sua vida, por causa de mim, por causa de você, por causa da humanidade. E ele sabia desse propósito de Deus, e ele escolheu fazer isso, ele não foi obrigado a fazer isso. E é interessante que há poucos dias nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. E a Bíblia não pede para que nós comemoremos o nascimento de Jesus, mas a Bíblia nos manda, é um mandamento, comemorar sim a morte e a ressurreição de Cristo. Então daqui a pouco vai ter a Páscoa e nós vamos estar celebrando a ressurreição, porque esse foi o meio, a morte e a ressurreição de Cristo, que Deus achou e usou para liberar sobre nós a sua palavra de vida, o seu Espírito que habita dentro de mim, dentro de você. Deus liberou isso para mim e para você. Nós não podemos se esquecer disso, não podemos perder o foco nisso. Temos que estar lembrando constantemente, para que nós possamos ser cheios da vida que o Senhor prometeu e quer que nós tenhamos. Amém? Você toma posse dessa palavra? Então nós precisamos viver com base nesses propósitos, nesses mandamentos, consagrando nossa vida, para que nós não venhamos a viver a vida que é comum lá fora. Lá fora onde? Fora desse contexto de vida com Jesus, fora de viver esses mandamentos. O que você experimenta com isso? Tristeza, angústia, depressão, sofrimento, síndromes de tudo quanto é coisa, medo de coisas irreais. Por quê?
porque não tem esses princípios claros dentro de você, porque você não está consagrado ao Senhor da maneira correta, dedicado ao Senhor. Pastor, mas quer dizer que os cristãos não sofrem isso? Sofrem também. Só que a palavra diz que nós passamos por momentos assim. E a chave está nessa palavra, passar por esses momentos. E não ficar nesse deserto. Não ficar nessa angústia, na depressão. Coisas que podem nos atacar. Você pode ter um momento de tristeza, mas deve ser um momento de tristeza numa vida de alegria. É isso que Jesus promete. Ele não diz que nós não teríamos mais problemas, mas nós temos um Deus que é maior de que qualquer problema que você possa arrumar, ou herdar, ou já tem. Apresente seus problemas a Ele. Então nós podemos passar por momentos assim. A Bíblia diz que você poderia passar no vale da sombra da morte, e ela não ia te tocar, se Ele não permitir. Você poderia passar pelo fogo e ele não vai te queimar. Passar por muitas águas e não vai se afogar. Nós precisamos crer nessa palavra. Então, momentos podem acontecer, mas esse é o segredo: passar por ele. Você conhece alguém que fala: irmão, estou passando por um deserto. Né, querido? Quanto tempo? Tem 20 anos, pastor. Rapaz, está querendo fazer o caminho de novo, os 40 anos no deserto. Se andar em linha reta naquele deserto que o povo levou 40 anos para fazer, você faz em 2 dias. É muito curto. Mas se você sair debaixo da nuvem, se você sair debaixo da coluna de fogo que aquecia a noite, era a morte certa. Então só tem um lugar correto para você estar: na presença do nosso Deus, consagrando nossas vidas ao Senhor. E na Bíblia nós vemos nos 4 evangelhos falando sobre essa passagem de Jesus no Getsemane, porque esse texto é um texto que fala de consagração. Getsemane significa lugar de azeite, ou prensa de azeite, lugar de prensar a oliveira, lugar de prensar a azeitona, que é o fruto da oliveira, e aquilo se transformava em azeite. Significa que esse lugar é produzido óleo, um óleo de unção, um óleo que serve de alimento, um óleo que serve de luz, servia como lâmpadas naquela época. E à medida que a azeitona é espremida, ela vai formando o azeite, e ela tinha essas utilidades, essas propriedades nessa época. Era como se fosse o Getsemane. Nesse lugar era a casa de força da cidade. Era como se fosse Itaipu para nós hoje. É lá que se produz energia, é lá que se produz alimento através da azeitona, através do fruto da oliveira. E muitas vezes nós, as azeitonas aqui, comparando ela com a sua vida, às vezes você não quer ser esmagado, você quer ser aquela recheadinha com pimenta, bonitinha dentro do vidro, né? Aquela rechonchudinha, deliciosa, que está ali só à disposição. E Deus às vezes está precisando te esmagar para você tirar um produto melhor daí. Está precisando te apertar em algumas coisas, para que você deixe de fazer algumas coisas que não agradam a Ele. E a hora que as coisas apertam, fala: não, isso não é de Deus não. E eu não quero, eu não nasci para sofrer não. Eu não quero isso na minha vida. Quer saber? Vou para outra igreja que me cobra menos. Uma vida consagrada, queridos, você vai perguntar para Deus para onde quer para ir e onde quer para ficar. Em todas as áreas. É esse trabalho que eu tenho que continuar fazendo? É essa igreja que eu devo estar? É essa cidade que o Senhor me trouxe? Isso tudo pode ser e deve ser respondido por alguém que tem uma vida consagrada. Então é a maneira que Deus tem de utilizar. A azeitona fala a respeito do nosso estilo de vida, fala a respeito dessa consagração. Às vezes nós não compreendemos isso, às vezes nós não discernimos isso. E por que estou falando sobre isso? Porque no Velho Testamento nós vemos a história de Israel, um povo escolhido, um povo que foi ungido para representar o reino de Deus naquela época. Foi separado, sabe? Porque quando Jesus instituiu a igreja, Ele falou para Pedro, quando Pedro falou aquela verdade, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
E Jesus falou: sobre essa pedra, sobre essa verdade, eu vou edificar a minha eclésia. Eclésia significa igreja, mas significa muito mais, significa o código de conduta que você usa num reino. Jesus estava falando: eu vou mostrar através dessa verdade que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, como é que se deve viver no reino de Deus. Era isso que Jesus estava falando, porque no Antigo Testamento as coisas não foram muito bem, o povo não entendeu, e mesmo assim Deus atuou de forma poderosa. Mas nós vemos a nação que era escolhida em muitas situações, em que muitos perderam a bênção, perderam até a vida, perderam o time, porque a nação, embora fosse escolhida, muitos não queriam ser consagrados. Muitos, fazendo parte do povo, queriam viver sua vida de qualquer jeito. Muitos queriam transformar, e como transformaram os mandamentos, um estilo de vida, a eclésia de Deus, numa religião, e se tornaram religiosos, enquanto que Deus estava buscando relacionamentos. Você conhece a história. O povo queria um rei, Deus queria comandar eles pessoalmente. Não, a gente quer um rei, todo mundo tem rei, e nós temos um Deus que ninguém vê. Que estranho isso. Eles tinham o melhor e quiseram algo comum. Então, uma vida consagrada é para viver o incomum, não é para viver no natural, é para viver o sobrenatural. Amém? Então eu creio que da mesma forma, entre nós os salvos, tem salvos aqui não? Entre nós os salvos tem aqueles que nasceram de novo, que aceitaram Jesus, que foram escolhidos, mas que resolveram não se consagrar, resolveram não viver dessa forma radical, vamos colocar assim. Nesse contexto, Jesus estava insistindo para os discípulos, para que eles pudessem orar. Jesus estava no Getsêmani, ele falou: fica aqui que eu vou orar. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Será que vocês não podem ficar pelo menos 1 hora comigo? Lembra, eles tinham participado da ceia, a última ceia. Eles tinham comido bastante, tinham tomado um vinho, tinham passado um dia de festa, provavelmente estavam cansados. E aí eles não aguentaram fisicamente, eles não discerniram aquele momento. Jesus estava num momento de angústia, Jesus suou sangue naquela noite, mas eles não entenderam o motivo, eles não entenderam o porquê daquele momento. E muitas vezes nós não entendemos, e nós queremos a bênção, mas não queremos a consagração. E lógico, a bênção que eu estou falando não é apenas de coisas, porque isso já é uma bênção, estar vivo em 2022, durante todas as coisas que nós passamos, e Deus promete que Ele vai nos dar todas as coisas que for necessário. Essa é a prosperidade de Deus, a ausência de necessidade. Não é ter aquilo que nós queremos, e estou falando de coisas, mas aquilo que Deus promete, que vai nos sustentar, que não vai te faltar nada, que você não vai passar fome. Mas Deus quer nos levar a um nível maior, no nosso ministério, na nossa vida pessoal, no nosso emocional, na sua autoestima, porque nós cantamos aqui Jesus como leão, e você é filho desse Deus, que é poderoso como leão. Ele é mais poderoso que um leão comum, lógico, e Ele quer fazer isso nas nossas vidas. E o fato dele querer fazer isso na minha, na sua, nas nossas vidas, isso já é sobrenatural. Já é sobrenatural poder ser filho de um Deus tão poderoso. Então nós precisamos saber e responder algumas perguntas sobre consagração, em relação à consagração. E a primeira pergunta que você deve fazer é: o que é consagração? Consagração é muito mais que um momento, é um estilo de vida. É um estilo de vida de quem? Estilo de vida da pessoa de Jesus. Consagrar para que nós sejamos como Jesus. Não é um programa para 6 meses, para 2022, é para toda a sua vida, até que Ele volte, ou até que Ele volte, ou você volte para Ele. É essa a proposta.
Não é um slogan bonitinho, não é a ideia de homens. Isso é a ideia de Deus para mim e para a sua vida. Na verdade, é a palavra de Deus que nos fala. Jesus ia no Getsêmani orar. Quando ele se encaminhou para lá, ele tinha o hábito de ir para lá. Você vê que os discípulos não perguntam: por que você está indo aí, Senhor? Aí é lugar de produzir energia. E ele falou: não, vamos para lá orar. Então ele costumava ir, ou seja, ele tinha esse estilo de vida de oração. E enquanto estava ali, ele ia neste lugar. Então era o estilo de vida dele. Então nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender isso. Que consagração não é um convite. É um estilo de vida que nós precisamos, como cristãos, adotar na nossa vida. Amém? Viver uma vida de consagração, de ter o hábito de viver na presença de Deus, de viver um relacionamento próximo com o Senhor. A palavra consagração significa isso sim, dedicação, separação, mas também significa estar cheio. Você já ouviu esse versículo da Bíblia? Que a boca fala do que o coração está cheio. Daquilo que você se enche é aquilo que você transmite. É assim que acontece nas nossas vidas. Você pega grupos distintos de profissionais, eles vão estar falando da sua profissão. Você pega os engenheiros, vão estar falando de prédios, vão estar falando de obras. Você vê um grupo de pastores, vão estar falando de quê? Da igreja. Vão estar falando de você, provavelmente. Das ovelhas do Senhor. De manhã eu até brinquei que os pastores se reúnem para falar e comparar as ovelhas. E eu sempre entro meio que de sola nisso. Porque pergunta assim: como é que estão suas ovelhas? Falei: eu não tenho ovelha nenhuma. Mãe, mas você não está cuidando da igreja? Sim, mas as ovelhas são do Senhor. Ah, então deixa eu mudar a pergunta. Quantos membros tem na sua igreja? Falei: a última vez que eu contei, nenhum. Porque nós estamos tentando fazer discípulos. Tá bom, pastor Josué, quantos discípulos você tem lá na igreja? Falei: eu nenhum, porque todos são de Jesus. Nós só somos ferramentas nessa obra, nós precisamos entender isso. Se você discipula alguém, essa palavra é libertadora. Eu estou falando que a gente fala brincando no meio dos pastores, mas eu penso assim mesmo. Eu não quero ser Deus na vida de ninguém, não quero resolver o problema de ninguém. Nós precisamos apontar para a cruz, onde tem provisão para tudo na sua vida. É o Senhor Jesus que faz. Pastor, estou com problema financeiro. Deus tem solução. Estou com problema no casamento. Os princípios estão ali para ser seguidos. Está tudo na Bíblia, as respostas. E eu vejo que os líderes são facilitadores para que você acesse isso. Agora, quando você não acredita na Bíblia, nem nos seus líderes, fica mais difícil. E quando você vive os princípios, as coisas acontecem. Então precisamos estar cheios. Cheio do quê? Da vida de Deus. Alguém cheio da vida de Deus, com certeza vai manifestar essa vida na sua vida, no seu cotidiano. Olha aqui que Hebreus fala, capítulo 1, versículo 3. A palavra de Deus falando que o Filho de Deus, Jesus, é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio de sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, porque foi isso que Jesus fez na cruz, ele se assentou à direita da majestade, à direita de Deus, nas alturas. Os discípulos perguntaram: Senhor, nos mostra o Pai. E Jesus respondeu o quê? Vocês não estão me vendo? Quem vê o Filho vê o Pai, vê Deus. Ele era a expressão exata. Colossenses 1,19 diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse em Jesus toda a plenitude. No capítulo 2, verso 9 diz ainda: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele era totalmente Deus, ele era completamente Deus e também completamente homem. Ele era, ou melhor dizendo, ele é a expressão exata de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso?
Foi esse filho que veio para dar a vida dele por mim, por você, para que nós pudéssemos ter essa vida consagrada a Ele, por alguém que vale a pena. Jesus, então, ele não é um modelo distante, queridos. Ele veio como um homem, e nós podemos imitar o que Ele fez. Nós podemos fazer e ser como Ele foi. Isso é possível. Inclusive, Ele falou que nós faríamos coisas maiores. Você já se parou para pensar nisso? Você fazer coisa maior do que Jesus já fez? Olha que a palavra diz que não falta papel nesse mundo para escrever tudo que Ele fez, todos os feitos de Jesus. Mas você tem hoje, por exemplo, uma tecnologia na palma da mão, que você pode acessar todos os cantos desse planeta. E para que você está usando ela? Para mandar piada, para mandar conversas, para mandar fotos da sua família, ou para enviar a palavra dele, que é viva, que é eficaz, que é transformadora. E através desse equipamento você pode fazer coisas como Jesus nunca pôde fazer. O que Ele fez alcançou o mundo inteiro. Nós somos prova disso. Mas não na velocidade que você pode fazer hoje. São coisas maiores. Então, Jesus estava acostumado a se consagrar. Ele era pleno da vida de Deus. Então, consagração não é um momento, é um estilo de vida. É algo que é prático e constante na nossa vida. Consagração, eu poderia comparar com muitas coisas, mas a que me veio à cabeça assim muito rápido foi uma aliança de casamento. Quando você consagra a sua vida a Jesus, agora eu não estou mais nessa igreja, eu não preciso mais seguir. Agora eu quero sair da igreja, eu não preciso mais cumprir. Você se engana pensando que mudando geograficamente não precisa cumprir aquilo que é o mandamento do Senhor. Como numa aliança de casamento. Como eu falei, pastora G está viajando, está a 800 quilômetros daqui. Opa, então está todo mundo solteiro em casa? Não, tem um sinal de que eu continuo aliançado. Isso aqui é para lembrar. Tem outras pessoas interessadas? Sempre vai ter. Mas a aliança não permite que você faça a coisa errada e se mantenha no caminho certo. Vou lá para o outro lado do planeta. E inclusive nosso contrato de casamento, nosso no Brasil, está escrito lá, válido em todo o território nacional. Então saiu do país, está tranquilo, pastor, pode casar no Paraguai, na Argentina, né? Se você tiver cacife para isso, legalmente pode. Agora, a aliança que eu fiz diante de Deus é até que a morte separe. Então, consagração é isso também. Consagrou, faz valer essa consagração. Vamos viver intensamente isso em nome de Jesus. Façam todo o esforço, Efésios capítulo 4, versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Já que estamos falando em casamento, esse versículo encaixa bem para todos os casamentos. E daí nós precisamos responder a segunda pergunta. Nós sabemos agora o que é consagração. A segunda pergunta é: como que eu me consagro? Faz essa pergunta para você mesmo. Como que você se consagra? Nós precisamos nos consagrar. Você se consagra a uma pessoa, não qualquer pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Quando você se converte, quando você toma uma decisão, quando você entrega a sua vida para essa pessoa chamada Jesus, é uma escolha sua. Talvez você deveria ter feito parte da oração, porque nós entregamos a nossa vida, aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas na oração a gente fala Senhor e Salvador. Talvez você tivesse dito apenas Salvador, porque ter Ele como Senhor, você precisa de uma vida consagrada para obedecer e fazer a vontade dEle. Você foi comprado por um preço justo, um preço que só o Filho de Deus poderia pagar, e Ele pagou. E quando Ele morreu na cruz, a compra estava efetuada. Quando Ele ressuscitou,
o recibo estava na mão, está pago. Quando você aceita essa vida, se consagra, o inimigo vai querer te acusar das coisas do passado. E a hora que ele chegar diante de Deus, vai ter uma tarja lá, escrito em vermelho: está pago pelo sangue de Jesus. É isso que aconteceu, é isso que nós vamos tomar posse. Você pode viver o tipo de vida que você quiser, mas se você optar, você se alinhar e consagrar aquilo que Deus quer, você pode ter uma mudança de vida significativamente muito melhor, com um propósito melhor. Jesus falou e deu a senha. Ele falou assim: você precisa pegar a sua cruz e me seguir. Pegue a sua cruz e me siga. Quando você se consagra, não é mais a sua vontade, porque a sua cruz tem a ver com a sua vontade, suas vontades, seus desejos, que geralmente está desalinhado com aquilo que Deus quer, até para a sua própria vida. E as coisas, às vezes, que nós desejamos, parecem boas aos nossos olhos, porque a palavra diz que aos nossos olhos tudo é limpo, tudo é puro, está tudo certo. Essa é a melhor sabedoria. Mas é deixar fazer valer a vontade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. Então nós precisamos nos alinhar com a palavra e ter uma vida melhor. E ter uma vida melhor em todas as áreas da nossa vida, na nossa casa, nossos relacionamentos, nosso trabalho. E nós precisamos entender que Jesus fez isso. Ele se humilhou, ele tornou-se obediente ao propósito de Deus na vida dele. E aí, com isso, ele ganhou toda a autoridade nos céus e na terra. Foi dada a ele toda a autoridade nos céus e na terra. E se foi dado a ele, ele falou que nós deveríamos fazer essa obra, porque a autoridade ele estava compartilhando conosco. Ele falou: vai e faça os discípulos. O Senhor é fiel, queridos, Ele promete e Ele faz. Na cruz, Jesus foi o nosso substituto. Nós deveríamos pagar o preço por nossos pecados, mas Ele decidiu pagar, e Ele se colocou no nosso lugar. E agora a consagração é isso também, acontece com esse mesmo princípio da substituição. Só que agora não é mais Jesus no seu lugar, é você, Jesus fazendo a obra através de você. Aí você entende quando Paulo diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. É isso que Jesus espera quando você se consagra, quando você entrega a sua vida. Você não vai viver para duas pessoas, para você e para Cristo. Não, você vai viver para Cristo. Por isso que a sua cruz precisa ser carregada. Você não tinha como carregar a cruz de Jesus. Você não tem como carregar a cruz de ninguém próximo de você, nem dos seus filhos, nem das suas mães, seu pai. Você precisa carregar a sua. Então, consagração não é viver uma vida dupla, é viver o estilo de vida de Jesus e para Jesus. Amém? Isso é consagração. E qual o resultado? Esse é o melhor. Qual o resultado da consagração? Isso que nós precisamos viver. Jesus viveu essa vida porque Ele sabia do resultado. Ele sabia que através do seu sacrifício, dos ensinamentos, de tudo que Ele fez, Ele daria muitos frutos para o reino. Então eu quero falar de 5 coisas, bem rapidinho, do que vale a pena, que são os resultados de você levar uma vida consagrada. E a primeira coisa que você começa a viver melhor é uma intimidade com Deus. Intimidade com o ser mais poderoso do universo. Intimidade é você falar, ficar a sós com Deus. Seu quarto de guerra, assistiu o filme Quarto de Guerra? Talvez quarto é o que mais significa intimidade. Um casal deve ter intimidade no seu quarto. Renova as alianças, coisas acontecem ali que só vocês dois e Deus sabe. Porque é um lugar de intimidade. E a Bíblia instrui: quando você for orar, entra no secreto. Lá você pode chorar,
lá você pode falar do seu jeito, lá você pode falar com Deus, com o seu linguajar. Se você não conseguir falar nada, você chora, ninguém vai te julgar. Lá você pode cantar, gritar. É o seu tempo com Deus, é esse tipo de intimidade. Sabe, durante muito tempo eu não orava, porque eu achava que para orar tinha que ter palavras bonitas, tinha que ter uma formação de um certo, as palavras rebuscadas, um intelecto maior para poder falar com Deus. E Deus é tão mais simples, querido. Oração, a palavra está dizendo, de oratória, de falar. É você falar com Deus. Pastor, mas eu não sei falar direito. Fala do seu jeito, fala no secreto, ninguém vai te julgar lá. E ninguém vai saber, a não ser o Pai que está nos céus. Porque às vezes você começa a orar, e eu tinha isso, eu pensava que para orar tinha que fazer um curso teológico para entender o que eu estava falando, para Deus me entender. Até que eu descobri que Ele me respondia, me entendia, me falava de volta, me dava a resposta do jeito que eu era. E porque tem que aprender a falar melhor? Para comunicar com os irmãos, não com Deus. Com Deus você não precisa de palavras bonitas. Ah, mas é tão bonito quando vai em público e fala aquelas palavras difíceis diante de Deus. Ok, é assim que você fala no secreto. Aquilo que é no secreto, você não coloca intimidade em público. Você não demonstra intimidades em público. Então você precisa ter essa intimidade com Deus, mudar de nível para essa intimidade com Deus. Então essa é a primeira coisa que acontece, mais intimidade com a vida consagrada. Você começa a discernir mais a vontade de Deus. O que é isso? É ter convicção da vontade de Deus, que a palavra de Deus que Jesus estava falando, assim como lá no Getsemane, Ele falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas, contudo, que a tua vontade seja feita. Se for a tua vontade, eu vou continuar. E Ele não queria passar por aquela dor. E às vezes tem dor que você também não quer, mas para glorificar a Deus, nós vamos obedecer. E você começa a discernir essa vontade, e você sabe que o resultado sempre é bom, é perfeito, é agradável. Então vale a pena. Uma outra coisa que vai acontecer como resultado da consagração é que você não vai ter dificuldade de renunciar às coisas, renunciar à sua vontade. Renúncia fala de uma vida de cruz. Não tem como renunciar se não envolver cruz. Não existe consagração sem cruz. Nós precisamos levar para a cruz de Cristo, onde já tudo foi pago, nossos desejos, nossas vontades. E você deve ter passado já por momentos assim, de dor, de angústia, de momentos que você precisa tomar decisão e não sabe como tomar decisão. E uma coisa eu aprendi nessa caminhada, que eu considero até curta, mas que já se vão mais de 30 anos, e que quando você está no vale, quando você não tem certeza, quando as coisas estão muito complicadas, não se toma decisão. Nós precisamos renunciar à nossa vontade e perguntar a Deus: o que o Senhor quer com tudo isso que está acontecendo? O que o Senhor quer para esse tempo? E daí, quando você discerne a vontade de Deus, você precisa escolher fazer a vontade de Deus. Mas a gente pode fazer a nossa? Pode, mas é muito melhor fazer a dele. Porque muitas pessoas sabem a vontade de Deus, mas não, deliberadamente, não escolhem fazer, não escolhem responder. Agora, ano passado, mais ou menos em outubro ou começo de novembro, veio novamente uma proposta para comprar a nossa casa. A vizinha falou: pastor, coloca preço na casa que eu quero comprar a sua casa. Aconteceu umas coisas aí e eu vou comprar. E eu fiz avaliação, fiz conta, me distraí, me incomodei um tempo, e o coração apertado para dar o valor. Mas demos um valor acima do mercado e tal, falou: nesse valor vai dar certo.
nesse valor a gente aceita. E levamos o valor. E eles não pestanejaram. Não está descartado o negócio. Nós vamos esperar mais uns dias aí e tal, e voltamos a conversar. Falei, vale até 31 de dezembro, hein? Essa proposta. Dia 1º de 2022, já não vale mais. Voltamos a conversar. E já aconteceu, essa é a terceira vez que acontece isso. Uma vez nós ofertamos a casa voltou. Outra vez tivemos uma proposta de ir para um apartamento, não aconteceu, e nós fomos colocando diante de Deus. Por quê? Porque nós renunciamos à nossa vontade. Nossa vontade era ter um lucro grande, pegar algo que já estivesse quitado, mas queremos a resposta de Deus. É para ficar na casa? Nós temos convicção de que Deus deu a casa, que a casa é útil para o reino em muitos aspectos. Então nós precisávamos saber se é para ficar ou não. E aí tomei uma decisão. Agora, próxima vez que tiver isso, manda a proposta. Se a proposta agradar, se a proposta for de Deus, nós vamos orar. Fazer o caminho inverso. Né? Deus permite isso, usa inteligência, sabedoria. Quero comprar a sua casa. Manda a proposta e eu vou orar. Simples assim. Você encurta o caminho. E aí não tem a ver com a nossa vontade. Porque Deus sabe que se Ele pedir a casa, se Ele mandar ofertar para você, nós vamos obedecer. Só a Valéria tomou posse disso. Ninguém está precisando de casa aqui, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem feito assim. Eu já falei aqui uma vez que eu queria semear um carro novo na vida de alguém. Saiu muito poucos amém. Por quê, queridos? Porque se Deus pedir, eu quero obedecer, eu quero renunciar. Eu quero viver isso na prática. Amém, queridos? Outra coisa que é muito importante e que é resultado de consagração é o clamor. O que é clamor? É mais do que oração. A palavra de Deus fala que Jesus clamava, que é muito mais que orar, mesmo depois de ter orado. O clamor continua no coração, é algo permanente, é orar sem cessar. É você querer que aquele negócio aconteça de verdade. É um desejo mais profundo. Então esse clamor, enquanto não acontece, você não larga a mão dele. Deus vai olhar assim e vai dizer, realmente ele está querendo isso. Pode ser pela vida de alguém, pode ser por uma multiplicação de célula, por uma transformação na sua vida, do seu filho, do seu parente, do seu casamento, um alvo de conquista. Clame ao Senhor. É isso que a consagração vai fazer com você. E o quinto é ter a imagem de Deus. Pastor, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Sim, mas nós tivemos essa imagem embotada pelo inimigo. Por conta do pecado. E alguém consagrado é alguém que reflete a imagem de Jesus. Você precisa refletir Cristo nas suas ações, nos seus relacionamentos, naquilo que você faz, no seu trabalho, nos seus estudos, em tudo que você põe a mão. Precisa ter um toque de Cristo, porque Ele está vivendo em você. Amém? Então, a consagração tem que ser um sinal evidente, explícito na nossa vida. E o Senhor te chama hoje para fazer essa diferença aonde você estiver. O grande alvo da nossa consagração é restaurar homens e mulheres dessa sociedade, se importar com aquilo que Deus se importa. Então nós precisamos tomar essa decisão. Quando, pastor? Mais esse ano, como eu já falei no começo, todos os dias. Então quero te fazer um convite agora, nós vamos estar orando sobre isso. E se você quer consagrar a sua vida, mais uma vez, junto comigo, se coloque de pé. Você que está em casa nos acompanhando, coloque-se numa posição de reverência diante do Senhor. Peça para cessar o barulho em volta que tiver aí, e você vai se concentrar agora naquilo que Deus quer para a sua vida. Que essa palavra entre no seu coração, na sua alma, no seu espírito, e que você tenha uma vida consagrada ao Senhor, para viver o sobrenatural de Deus. Essa é a palavra profética deste ano, mas é um estilo de vida para toda
a sua vida. Creia nisso, queridos. Esse é o mês que nós vamos estar consagrando todas as coisas. E precisa começar pela sua vida, depois por aquilo que você atua. Então, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, repita essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, mais uma vez, eu quero entregar a minha vida ao seu senhorio, consagrando a minha vida, o meu estilo de vida, totalmente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor me dê força, que o Senhor me dê graça, que a consagração, e tudo aquilo que eu consagrei, possa efetivamente ter resultados na minha vida, que eu possa ter mais intimidade contigo, que eu possa discernir os tempos e a Tua palavra, que o Senhor me dê força para renunciar à minha vontade e a Tua vontade prevaleça em todas as coisas, que haja um clamor por aquilo que o Senhor clama aí do céu, que estejamos alinhados com a Tua vontade e que a imagem do Senhor seja refletida, que eu possa refletir Cristo em meu viver, em meus dias, nas minhas semanas, nesse ano que se inicia, até o fim da minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus, amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus.